quem foi Hermes Trismegisto. Então, essa figura mitológica, ela surge no Egito, né? E lá no Egito ele vai ser alçado ao grau de Deus. Que é essa primeira imagem aí da esquerda, chamado de Tote. Seria o deus do conhecimento, ou o deus das escrituras, ou o deus da palavra sagrada, né? Tote seria o deus que deu os hieróglifos para os egípcios. Então ele tem essa conotação de conhecimento, essa conotação de sabedoria. Depois, um pouquinho para frente, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso mais para frente. Ele tem esse nome helenizado como Hermes, né? Helenizado pelos gregos, né? Como Hermes. E também seria aí essa espécie de mensageiro. E Trismegisto significa 3 vezes grande. Tá? Depois a gente também vai falar um pouquinho sobre por que 3 vezes grande. E aí, quando ele chega na cultura romana, ele vai ser identificado como o deus Mercúrio também. Então vocês podem ver que 3 culturas diferentes, antigas, têm essa reverência a essa figura de Hermes Trismegisto, de um modo ou de outro. Né? Mas sempre com essa conotação de ser aquele que traz o conhecimento, o mensageiro do conhecimento, digamos assim. Mas, basicamente, Hermes, ele então teria sido esse grande iniciado lá no Egito Antigo. Não se sabe exatamente se ele existiu. Tem aí no mínimo umas 4 ou 5 datas diferentes para a época que ele realmente teria vivido, mas de fato isso não é um consenso. E isso é opinião minha, tá certo? Opinião minha. Eu acredito que ele seja um alter ego de vários sábios que existiram no Egito, e esse conhecimento todo foi condensado na figura de Hermes, tá certo? Mas, de novo, essa é a minha interpretação. Depois a gente fica livre aí para discutir no chat. Mas o que é essa iniciação no Egito, que Hermes teria sido 3 vezes iniciado? Lá no Egito Antigo, iniciação significava passar da ignorância para a sabedoria. E ela acontecia nas Sebaite, que eram as escolas de mistérios. Inclusive, vocês estão vendo aqui esses hieróglifos que eu deixei de propósito em todas as propagandas que eu coloquei desse conteúdo novo. Tá? Então, o primeiro hieróglifo é o som de S, o do pé é o som de B. A estrelinha não tem som, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O abutre é o A. Os dois ramos ali são o Y. Aquele pãozinho lá em cima é o T. E a parte de baixo é um rolo de papiro. Também não tem tradução. Mas basicamente, os hieróglifos eles trabalham junto com som e ideia. Então, não é que cada hieróglifo tenha um significado, muito pelo contrário. Existe um conjunto de hieróglifos que representam sons e existe um conjunto de hieróglifos que representam ideias. E geralmente essas duas coisas são unidas. Às vezes vai aparecer só um, às vezes vai aparecer da mesma maneira que eu escrevi aqui. Mas basicamente, aquele hieróglifo de estrela, ele também pode ser lido, se ele estiver sozinho, ele pode ser lido também Seba. E o hieróglifo de papiro pode ser lido it, como a junção das duas ideias dão a entender. It, então, seria essa parte de escola, e Seba é sabedoria. Aí fica essa questão, porque se Seba ou Sia, em egípcio antigo, significava sabedoria, a gente sabe que muitos filósofos gregos estiveram no Egito para estudar. Então, talvez, né, e isso tem crescido, tá vindo numa corrente, que esse termo, Sofia, que foi cunhado para sabedoria na Grécia, teria essa raiz etimológica no egípcio antigo, né, de Seba ou de Sia. Então, podem ver aí que tem uma certa ideia aí concatenada, né? Então, essa estrelinha, se vocês verem essa estrelinha sozinha, ela significa essa ideia de conhecimento, né? E aí, com a leitura SB, ficaria SB e o A, desculpa, ficaria Seba. Então, lá na Grécia, a gente sabe que posteriormente filosofia vai ser denominado aqueles que são os amantes da sabedoria, né? Não é difícil imaginar
que se os gregos vinham até o Egito para aprender alguma coisa diferente que tinha lá no Egito, quando eles voltaram para a Grécia, essa ideia veio junto com eles. Então, pode ser aí a inspiração do surgimento da filosofia grega. E o que essas escolas de mistérios elas visavam, basicamente? Né? Existiam dois tipos como é que podemos dizer assim, de iniciados. Existia aqueles que eram trabalhados durante a vida toda para servir como sacerdotes nos templos, e existia também um tipo de conhecimento que buscava formar sábios. E esses sábios, então, eles eram devolvidos à sociedade depois de um tempo e para servirem como âncoras do modelo ideal de ética, de moral, enfim, que servia para pautar a cultura geral e a moralidade daquela sociedade. Então servia basicamente para puxar a sociedade para cima, de trazer de elevar a cultura da sociedade.